Pai, nós te louvamos, Pai querido, te agradecemos, porque estamos aqui na tua presença, Pai. A tua palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que o Senhor aceite, Senhor, as nossas vidas, Pai querido, como oferta viva diante do teu altar, Pai querido. Que o Senhor aceite, Senhor, a nossa oferta, Pai querido, aquele pouquinho que nós temos, Senhor, para te oferecer, mas que lá na frente traz um resultado enorme para as nossas vidas. Nós que somos abençoados por ofertar na tua casa, nós te louvamos. Nossos meninos e as nossas meninas vão lá para a classe deles. Amém. Essa movimentação é uma santa movimentação. É muito, muito bom nós estarmos vivendo essa comunhão, estarmos vivendo essa alegria de estarmos juntos como igreja. Gente, e essa visão aqui, ela não tem preço, coisa maravilhosa, nós estarmos abraçando, sendo abraçados pelos nossos meninos e as nossas meninas. Quero pedir, por favor, que você abra sua Bíblia em alguns textos, pelo menos esses dois primeiros, Apocalipse no capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, capítulo 4 de Apocalipse, ele começa com uma visão do trono, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, João aqui, João olhando as 7 igrejas, João falando da sua visão inicial ali no capítulo 1, e a partir do capítulo 4, João é chamado a entrar no céu, para ele ver, para ele ter essa visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos, os 4 viventes. Mas o que eu quero destacar no versículo 11, é algo que tem a ver com o grande poder de Deus, a honra que lhe devemos, e o fato dele ter criado todas as coisas, soberania de Deus. Então o texto diz assim: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Eu quero destacar essa segunda parte do versículo, porque tu criaste todas as coisas. Gente, você consegue imaginar o que significa todas as coisas? Não dá para imaginar. Sabe por quê? Porque todas as coisas são todas. E nem todas a gente consegue ver. A gente vai ver um pouco isso no decorrer da mensagem. Nós vamos perceber como nós não conseguimos ver todas as coisas. No entanto, esse Deus maravilhoso, que merece receber a glória, a honra e o poder, Ele criou todas as coisas foram criadas, as que nós vemos, as que nós não vemos, as coisas materiais, físicas, que nós vemos e as que nós não vemos, porque muita coisa não está sujeito à nossa visão, não está no nosso campo de visão, não só o nosso aqui, os leigos da tecnologia, de maneira geral, mas até dos especialistas da tecnologia. Todas as coisas foram criadas por Ele. Eu quero pedir agora que você abra no Salmo 103, versículo 19.
Salmo 103, versículo 19. O Salmo 103, versículo 19, diz assim, Salmo 103, Salmo de Davi, versículo 19, o Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo. Eu gostaria de conversar um pouco com você hoje sobre o seguinte assunto: a soberania de Deus sobre os dois andares do mundo. A soberania de Deus sobre os dois andares do mundo, que inclui o submundo espiritual. Ou seja, Deus é soberano sobre tudo, sobre os dois andares do mundo. Sobre os dois andares do mundo, nós já vimos no domingo retrasado, os irmãos devem se lembrar disso. Mas o que na época nós chamamos de andar inferior, é aquilo que os nossos olhos físicos podem ver. É o que os nossos olhos físicos podem ver, é a realidade material, são as coisas terrenas, assim mesmo não completas, porque existem realidades terrenas que nós não conseguimos visualizar. Por exemplo, alguém consegue visualizar as realidades do Afeganistão nos atuais tempos? Não conseguimos. Alguém consegue visualizar a realidade de muitos países da África nos nossos tempos e em todos os tempos? Consegue? Nós não conseguimos. Quando muito nós conseguimos ter uma dimensão, uma visão da nossa realidade aqui, nem a realidade de outros estados do nosso país, como o Amazonas, os ribeirinhos. Nós ouvimos falar dos ribeirinhos, nós ouvimos falar dos índios nos lugares nos rincões mais distantes desse Brasil. Nós nem imaginamos quantos quilômetros eles conseguem, eles estão diante de nós, quanto mais da sua realidade. Então, vejam que a realidade inferior, a terrena, a material, nós conseguimos ver assim mesmo com muita limitação. Mas existe o andar superior. O andar superior tem a ver com o misterioso mundo espiritual, onde invisivelmente se movimentam os anjos e os demônios. Mencionamos no domingo retrasado, algo que aconteceu há 4 domingos atrás, 3, 4 domingos atrás, na Paulista, que foi aquela manifestação contra a demonização de Exu, aquela coisa horrível, não é? E o grande destaque é que quando a gente olha essas coisas, nós olhamos aquilo e sentimos uma coisa ruim, sentimos uma repulsa, não é? Tira de nós palavras como misericórdia. E realmente é isso mesmo, mas isso é uma pequena amostra do que existe no mundo espiritual. No mundo espiritual existe uma guerra, incrivelmente, nós vimos em Daniel no capítulo 10, como aqueles que vieram ajudar Daniel, como que atrasaram-se, porque ficaram envolvidos numa guerra celestial. Como os nossos olhos só conseguem ver a nossa realidade do aqui, da nossa cidade, e assim mesmo muito limitada da nossa cidade, não dá nem para imaginar o que existe no mundo espiritual. Mas o grande detalhe que é o link com a mensagem de hoje, o grande detalhe é que o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas essas realidades. Ou seja, Deus não é pego de surpresa por nenhuma realidade, seja inferior, seja superior. Deus não é pego de surpresa em relação a nenhuma realidade, a realidade das lutas espirituais.
Esse mesmo Deus que está conosco, esse mesmo Deus que nos guia, esse mesmo Deus que nos guarda, esse mesmo Deus que nos protege, que está dentro de nós, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós temos algumas lutas, como vimos no domingo retrasado, nós temos algumas ferramentas, alguns instrumentos, algumas armas de batalha que nós vimos em Efésios 6, mas aqui nos dá mais sustentação, é saber que Deus é soberano. Esses textos que nós lemos, são pouquíssimos, dois dos muitos textos que falam sobre essa soberania de Deus, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Deus é soberano sobre todas as realidades, Deus é soberano sobre os dois mundos, o mundo inferior, o mundo superior. E do mundo superior ele é soberano sobre os anjos bons, os anjos maus. Ele é quem coordena, Ele é quem dá as regras do jogo. Ou seja, aquela sensação de medo que muitas vezes toma conta de nós, precisa ser tirado, porque nós somos herdeiros desse soberano, nós somos filhos desse soberano. Esse soberano está à nossa volta. Para ser mais claro, Ele está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Salmo 37, 4. Não, é 34, 7, ao contrário. 34, 7, dando o endereço certo aí. O Senhor Deus, o anjo do Senhor está ao nosso derredor. Agora, o que eu quero ver com você é quais são algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina sobre o fato de que Deus é soberano. Algumas coisas, porque quem sou eu? Seria muita ousadia para em 30 minutos, 40 minutos, aqui falar da soberania de Deus na sua completude. Não. Vamos aí falar de algumas coisas sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus é um atributo de Deus, é uma característica dele. Mas sabe, algumas definições são importantes aí, porque as palavras elas ficam no nosso subconsciente de maneira muito superficial, a ponto de ser válido nós entendermos o que é soberania. O que é soberania? É a qualidade de um soberano. Pode ser uma definição muito simplista, mas esse soberano, é apenas essa definição, essa pré-definição, é um link, só é uma passagem, para a seguinte palavra: é alguém revestido de autoridade suprema. Soberano é alguém revestido de autoridade suprema, soberania e poder sobre toda a criação. Tudo foi criado por Deus, e antes de Deus criar todas as coisas, tudo que existe estava na mente dele, estava na mente de Deus. O universo inteiro não tinha nascido ainda, e estava na mente de Deus tudo isso. E foi um momento de soberania de Deus, porque Ele quis, Ele determinou, Ele quis, foi da sua vontade, que tudo isso se fizesse concreto, que tudo isso se fizesse real. Um poeta, teólogo, um pregador aí do século, final do século 17, começo do século 18, ele diz assim: 10.000 épocas antes de os céus começarem seus movimentos, os mundos e tempos do porvir já estavam na mente dele. Não há larva nem pardal fora do seu governo. Ergue monarcas ao trono e os derruba conforme lhe agrada. Quem falou isso foi Isaac Watts, esse poeta, esse teólogo, esse pregador do final do século 17,
começo do século XVIII. E o texto que nós lemos de Apocalipse, no capítulo 4, diz que ele é criador de tudo, e por sua soberania, vontade, tudo que há foi criado por ele. Um texto em Provérbios, no capítulo 16, versículo 4, diz assim: o Senhor criou tudo o que existe, com um propósito infinito, até mesmo os ímpios para o seu castigo. Então, muito do que foi criado tem o claro propósito de demonstrar o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é soberano sobre todas as coisas. De um lado, imaginarmos que nós somos poeiras, das mais finas, cada um de nós, um grãozinho minúsculo, e olha que nós estamos exagerando no tamanho, em relação a todo o universo. Meu irmão, minha irmã, você é uma poeira no universo. Eu trouxe alguma coisa para você, 2 vídeos, só para a gente poder sentir um pouco isso, sentir esse poder de Deus, sentir esse poder criador de Deus, sentir o quão grande é tudo que Ele criou, grande a ponto de o ser humano, com toda a sua tecnologia, não ter a dimensão, tem muito de dimensão, como nós vamos ver, mas falta muito ainda. O que o homem consegue ver ao lado dele, à volta dele, tem muita zona escura, área escura, que ele ainda não conseguiu alcançar. Vamos começar vendo um vídeo que fala sobre o fato de que nós somos poeiras do universo. Já já a gente volta a falar. Logo depois desse vídeo, já pode passar o outro, Domingos, por favor. O tamanho do universo, do menor à maior estrutura do universo. Ele está fazendo uma viagem para o microcosmo do ser humano. Estrutura de uma célula, núcleo celular, molécula de DNA, átomo e suas camadas eletrônicas, núcleo atômico, prótons e nêutrons, próton formado de 3 quarks. Aí ele volta novamente. E vai para o macrocosmo. Vejam isso. Bairro de uma cidade, planeta Terra, você está aí nesse pontinho, sistema solar, estrelas locais, gás e meio interestelar, poeiras e gás de nossa galáxia, Via Láctea e seus braços de estrelas, Via Láctea, nossa galáxia vizinha Andrômeda, grupo local de galáxias, grande aglomerado de galáxias, conjunto de aglomerado de galáxias, estrutura de conjunto de aglomerados, universo observável, à volta é tudo escuro porque não conseguimos ver nada. Ok, deu um pouquinho antes do próximo vídeo, deu para perceber como nós não sabemos e não conhecemos a nossa realidade. Muitas vezes nós não conhecemos a nossa realidade interior, o quanto Deus é soberano sobre tudo isso que Ele criou isso, que sou eu e que é você. Saindo fora, tudo que existe que nós nem imaginamos. Se você se sente um pontinho naquele planeta Terra, um pontinho minúsculo, o que você seria? O que nós seríamos, não é? Eu me incluo nisso, diante de todo o universo observável, que já já a gente vai ter uma dimensão, um pouquinho da dimensão do tamanho. Vamos ver o outro.
Ele está em inglês, mas só para a gente poder entender aí o que ele vai mostrar. Os grandes objetos aí do universo. Comparação desses objetos locais. Mercúrio, Marte, Vênus, a Terra, olha aí, ó. Agora observem bem. Netuno, olha o tamanho de Netuno em relação à Terra. O tamanho de Saturno, sem os anéis. O tamanho de Júpiter. O Sol. Olha o pontinho da Terra ali, olha. Ok, gente. Pode tirar, obrigado. Isso é fantástico. Deus criou tudo isso. Nós temos uma dimensão muito local das coisas. A maior galáxia vista, ela está a 1 bilhão de anos-luz da Terra. É tão longe, que a medida em quilômetros não é mais possível. Só para a gente ter uma ideia, pensem, 1 bilhão de anos-luz. Sabe quanto representa em quilômetros um ano-luz? 9,5 trilhões de quilômetros. Então, se você for multiplicar, é difícil até de imaginar, é até difícil de mensurar isso. 9,5 trilhões de quilômetros, vezes 1 bilhão. Impossível dimensionar isso. Impossível dimensionar isso. Porque um ano-luz é uma distância equivalente à distância percorrida pela luz que viaja a 300 mil quilômetros por segundo durante um ano. Então, em um ano, tem 31 milhões de segundos. Ou seja, é doido. Multiplica esse 31,5 milhões de segundo, que é a quantidade em segundo de um ano, multiplica por 300 mil. Ou seja, um ano, a luz percorre aí 9,5 trilhões de quilômetros. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz, que é onde a Terra está. Tem a largura dele, a medida, o tamanho da Via Láctea. Só para a gente ter ideia, é coisa muito estrondosa, é coisa absurda, que os cientistas colocam em outras unidades, porque o número de metros, de quilômetros, é impossível de se dimensionar. Se nós andamos 600 quilômetros, a gente já está 600 quilômetros de avião, dá 1 hora de avião aí. Gente, esse é o tamanho do que Deus criou. Compara tudo isso com você, como um pontinho disso. Você concorda que um grão de uma poeira é muito grande até para nos comparar com tudo isso que o Senhor fez? Gente, fala sério, tudo isso que Ele fez, foi para quê? Para que o ser humano possa descobrir uma maneira de viajar até a essa galáxia
conhecida que tem 1 bilhão de anos-luz da Terra. Ou seja, a luz saindo de lá, ela chega na Terra 1 bilhão de anos depois. É ou não é para mostrar a glória de Deus? É ou não é para mostrar o poder de Deus? É ou não é para mostrar a soberania de Deus? Olhando nesse aspecto e comparando com aquela luta dos submundos, nós podemos estar absolutamente tranquilos, porque aquela poeirinha insignificante, que talvez seja menor do que o núcleo da nossa estrutura, seja menor do que um átomo, foi o suficiente para fazer com que o próprio Deus tomasse a forma de homem e se apresentasse na cruz, para nos reconciliar com Ele. Por isso é que o homem é chamado a coroa da criação. O homem é a coroa da criação. Agora o pessoal vem falar em disco voador por aí, o pessoal vem falar em alienígenas por aí. Gente, não tem sentido isso. Pelo menos eu entendo assim. Deus é soberano, Ele manda, Ele é quem criou, isso tudo já estava na cabeça de Deus, antes de tudo ser criado, e pela sua vontade, tudo isso foi tornado possível de se ver. Nós temos aí, no final do século passado, enviado o telescópio Hubble, que esses dados, essas informações, são tiradas do telescópio Hubble, um dos mais potentes, mais modernos. Estão sendo construídos outros, para que mais do universo seja visualizado pelo ser humano, mas é o máximo que tem, o ser humano não vai chegar lá, nós não vamos durar, eu não estou querendo ser profeta aí, né? Se nós estamos esperando Jesus voltar para amanhã, se você tem a ideia de que Jesus pode voltar na tua existência, você vai pensar em 100 mil anos, você vai pensar em mais 50 anos, 100 anos, percebe como as coisas não encaixam aí? É para mostrar a glória de Deus mesmo, é Deus mostrando através da tecnologia, é Deus mostrando através dos cientistas, é Deus mostrando através desses seres humanos, cuja inteligência é dada exatamente por Deus, para que o homem veja a sua glória, e possa perceber o seu poder. Além disso, vamos aterrissar um pouco? Vamos fazer uma aterrissagem aqui, né? Vamos sentir a coisa um pouco nos nossos pés. A gente já viajou demais, já viajamos a cerca de 6 milhões de anos-luz aí. Mas Deus é soberano da administração de tudo isso. Ele cuida, Ele direciona, Ele exerce a autoridade, como diz o versículo 19 do Salmo 103, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Isso significa governo material e governo espiritual. Em Hebreus, no capítulo 1, na primeira parte do versículo 3, ele diz assim, Ele, falando de Jesus, é o resplendor de sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Esse todas, o que é, gente? Tudo isso que nós vimos, todas é todas. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus governa sobre a matéria inanimada, Deus governa sobre as criaturas irracionais, Deus governa sobre os filhos dos homens, Deus governa sobre os anjos bons e os anjos maus. Falando em anjos bons e anjos maus, nós olhamos a história de Jó, e vemos Deus dando parâmetros para a ação de Satanás em relação à vida de Jó, quando confrontado. Você viu o teu servo Jó? Ele está assim porque ele recebe tudo do Senhor. Tá bom, vai, faz lá. Só não tinha vida, hein? Deus dizendo para os anjos maus, para o diabo, para Satanás, só não tira a vida dele. Controle de Deus, soberania de Deus, soberania de Deus sobre os anjos maus,
sobre Satanás. Então Deus governa sobre tudo. Deus governa sobre aquelas tentações que vêm sobre nós para nos provar. Em Coríntios, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que possam resistir. Então, Satanás, sobre a nossa vida, vai até onde Deus quiser que ele vá, para nos corrigir, para nos disciplinar, para mostrar o seu poder, para nos mostrar que a nossa vida precisa ser entregue a Ele de maneira irrestrita e total. A soberania de Deus sobre a administração da revelação especial. A revelação especial de Deus, a Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus. É a revelação de Deus. E ela é composta de 11 capítulos de revelação geral, que são os primeiros 11 capítulos da Bíblia, e todo o restante de revelação especial, a partir da chamada de Abraão. Abrão, né, Abrão foi chamado, depois o seu nome mudou para Abraão. Revelação especial. Deus chama Abraão, constitui a família patriarcal, traz filho de Abraão, Isaque, filhos de Isaque, Jacó e Esaú. De Jacó ele fez uma grande família, continuou essa família patriarcal, foram para o Egito, constituíram-se num povo, esse povo viveu todo um tempo aí, lá no Antigo Testamento, recebendo direcionamento de Deus, através do conhecimento de Deus. Teologia significa o estudo da relação de Deus com o seu povo, e nós vemos, através dessa relação, todo um conteúdo de revelação dado como revelação especial. O ápice dessa revelação especial em Jesus. Gente, soberania de Deus. Deus arquitetando tudo isso. Desde a criação de todas as coisas. Então nós vemos aí a soberania de Deus na administração da revelação especial. Quando Ele conduziu o povo, quando Ele fez com que o povo saísse do Egito, em condições extraordinárias, abriu o mar, uau! O homem não consegue fazer isso, abrir o mar. Eu costumo dizer isso, que é para a gente introjetar mesmo isso. Dá para chegar lá na Praia Grande e visualizar o mar se dividindo para a gente ir caminhando para a África. Até a África. Cara, soberania de Deus. Deus é soberano sobre o movimento do universo. Não só sobre o que Ele criou, mas sobre o movimento do universo. A revelação máxima em Jesus, trazendo o homem modelo, sem pecado, o homem diferente de Adão, consertando todas as coisas, que não poderia ser consertado por Adão, porque Adão pecou. Não fosse Jesus o nosso referencial ainda seria Adão, carne pecaminosa. Por isso que o nosso referencial é Cristo, por isso que nós estamos sendo construídos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse mundo gerenciado por Satanás, porque João, na sua primeira carta, fala que o mundo jaz no maligno, mas ele já está vencido. Ele é um gerente só, ele não é o dono. Você concorda que gerente é diferente de dono? Sim ou não? O gerente conduz a sua administração numa fábrica, numa empresa, de maneira autônoma. Permitido pelo dono, porque se o dono falar,
ele já era. Satanás já está vencido. Jesus calou a boca de Satanás. Cala a boca. Sai daí. Deus é dono de todas as coisas e Ele administra bem tudo isso. E está trabalhando, está na mente de Deus, está trabalhando e Ele já nos deu promessas disso. A Bíblia Sagrada é marca. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, nós começamos a ver o futuro, a ver como as coisas vão acontecer. E Deus já preparou o futuro. O futuro é nos levar como Deus projetou inicialmente, Adão antes do pecado, vivendo na presença de Deus. Soberania de Deus, gente, Deus é soberano, então Ele é soberano sobre todos os andares do mundo. Quando nós olhamos 1 Coríntios, estamos aí já quase para o final, texto de Coríntios no capítulo 15, versículo 20 a 27, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 27, diz: no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram, porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Soberania de Deus sobre a morte. A morte não segurou Jesus, o homem perfeito, na morte. O ser humano já conseguiu dominar a morte? Não. Deus é soberano, Ele dominou, Ele falou, pode parar, você vai até aqui. Jesus, sendo as primícias, como o texto diz. Contudo, cada um por sua vez, o primeiro, Cristo, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda, eu e você. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ser destruído todo domínio, potestade e poder, porque é necessário para Ele, que Ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois Ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Toda a criação de Deus, que está formatada e formulada numa distância de 6 milhões de anos-luz, foi criado para demonstrar o seu poder, não foi para mim e para você, não foi para o ser humano não consegue chegar lá. Até no final, quando soberanamente, e vemos isso em Apocalipse 21, do versículo 1 a 5, que diz: então vi um novo céu, e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eu não sei o que vai ser de toda essa criação de Deus, mas essa criação de Deus continuará a ser para sua honra e glória, inclusive essa restaurada, para sua honra e glória. Sei lá se eu e você vamos estar na galáxia Andrômeda, andando numa boa, passeando em 5 minutos. Sei lá se nós vamos ter uma dimensão do tamanho e do tempo do tamanho que existia, pensando na Terra, aquela galáxia conhecida, que já é visualizada pelos telescópios, há 6 milhões de anos-luz, sei lá, eu não sei, mas tudo isso restaurado, hiper pronto, hiper maravilhoso, para quê? Para a honra e glória do nosso Deus, para isso nós estamos sendo preparados. Enfim, eu quero concluir dizendo que
existem algumas implicações práticas na vida do crente, a partir de tudo isto. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Esse Deus soberano, entrega o teu caminho, se entregue. Para de autossuficiência, você não é autossuficiente. Qual é o grau da nossa autossuficiência diante dessa criação de Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor, Senhor soberano e criador de todas essas coisas. Vivendo o dia a dia, debaixo das orientações do cuidado e do senhorio desse soberano. Porque o soberano, ele exerce soberania sobre alguns. Ele é o Senhor. A implicação na vida de nós, crentes em Cristo Jesus, é viver debaixo desse senhorio. Nós não somos senhores de nós mesmos, muito menos o centro do universo. Perceberam que nós não somos o centro do universo? Por exemplo, quando Mateus 11:28 diz: venham a mim, vocês que são cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu aliviarei vocês. Leve sobre vocês o meu jugo é suave, meu jugo é suave, meu peso é leve. Viver debaixo do senhorio de Cristo é leve. Mateus 28:20 diz, no final aí das últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus: estarei com vocês todos os momentos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Deus soberano que criou todas as coisas, está aqui dentro. Esse minúsculo, microscópico pó do universo. E vivendo sob a consciência de que todas as coisas, aquelas que nós entendemos e julgamos serem tão importantes, tão sacrificiais, todas as coisas contribuem para o bem desse pozinho aqui, desse pozinho que somos nós. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. São algumas implicações, algumas. Entrega total. Esse convite maravilhoso feito por Jesus, e a consciência de que nossa vida é uma boa. Somos ricos, hein? Somos ricos. Paulo fala em Romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo isso que nós vimos que foi criação de Deus é nosso. E a gente fica pensando em algumas centenas de reais a mais, alguns milhares, quem sabe, para alguns mais exigentes, na conta bancária. Nosso Deus é soberano sobre todos os andares do mundo, e nós somos muito especiais para Ele. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, por esse grande privilégio, que nos mostra a necessidade de estarmos buscando e estarmos nos submetendo ao seu senhorio, muito mais agora, por sabermos um pouco mais de quem Deus é, um pouco mais dos seus atributos, como o exemplo, como no caso a soberania. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã em que nos reunimos como igreja para te adorar. Obrigado porque podemos ter um vislumbre de tudo que o Senhor criou. Como nós somos ignorantes, como nos falta conhecimento para entender aquilo que o Senhor tem permitido para o ser humano ver da sua glória, fora o que o Senhor ainda não permitiu que o ser humano visse, ou por falta de capacidade, ou por propósito teu. Obrigado, Senhor, te agradecemos, e te pedimos, nos ajude a sermos mais fiéis ao Senhor,
porque afinal de contas, essa fidelidade é dirigida ao soberano do universo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Criador de todo o universo criado, visto e não visto, percebido e não percebido. Nos dois andares, no andar inferior, aquilo que podemos ver com a nossa técnica, com os nossos olhos, e aquilo que não podemos ver, porquanto é uma realidade espiritual. Obrigado a Deus, porque nós podemos ver um pouco mais, através da Tua Palavra. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Em nome de Jesus, amém.